Olá, amigos. Hoje o Papo com o Papa recebe o Dr. Marcos Santos, CEO da Oncos, uma deep tech ligada à saúde, que tem um procedimento de nome MIR-Type. Tá certo a pronúncia, Marcos? Perfeita. Dr. Marcos é CEO da Oncos. Ele é biólogo molecular formado pela Unicamp e doutor em genética humana pela Unicamp também e pela Universidade Clínica de Colônia, na Alemanha. Marcos, eu sou fã do procedimento que você criou, que a tua empresa criou, por várias razões. Algumas delas, se eu estiver enganado, me corrija. O fato de você poder fazer um diagnóstico se um nódulo de tireoide ele é benigno ou maligno e assim iniciar o tratamento. Perfeito. São muitos procedimentos no Brasil que são feitos desnecessariamente, como se fosse uma pequena cirurgia, apenas para descobrir se aquele nódulo encontrado na tireoide ele é maligno ou benigno. É isso. O que vem o Oncos trazer de benefício para a população? Exatamente isso, Marcos. Primeiro, obrigado pelo espaço. Acho super importante as startups, né, e todo o sistema de inovação ter esse tipo de espaço. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo espaço. E é exatamente isso que você descreveu, que é o problema que a gente, né, veio resolver. Então, só para a gente dar um contexto rápido, hoje o paciente, quando ele tem um nódulo na tireoide, e 50% da população vai identificar um nódulo em algum momento da vida, a gente precisa saber se esse nódulo é benigno ou maligno, porque muda completamente como a gente vai abordar ele. Só que em 30% dos casos, de 25 a 30% dos casos, esse nódulo é o que a gente chama de indeterminado. O médico não consegue separar se ele é benigno ou maligno. É uma limitação da técnica que existe hoje. Faz ressonância, faz todos os exames, Faz, hemograma. faz todos os exames de imagem, os exames de biópsia, e mesmo assim ele permanece indeterminado. Como a gente não sabe se aquilo é benigno ou maligno, o tratamento desse paciente é cirúrgico. Então, ele vai para a mesa de cirurgia, a gente retira a tireoide desse paciente para saber se ele tinha câncer ou não. Só que o problema é que 80% dessas cirurgias, elas revelam um nódulo benigno. Então, eu estou te falando que tão alto quanto 80% das cirurgias de tireoide, elas não precisariam estar acontecendo. Meu Deus. Perda de Isso, tempo, de dinheiro. total. Então, isso não é um problema brasileiro ou de país de subdesenvolvido ou em desenvolvimento, é um problema geral, Mundial. mundial. Então, a solução que a gente desenvolveu é um teste genético, onde a gente trabalha com essa biópsia que o paciente já fez. O teste genético é o MIR-Type, o nome dele. Isso, MIR-Type é o nome comercial Tá. do nosso teste. A gente consegue, então, diferenciar com a partir dessa biópsia que o paciente já fez, se esse nódulo tem, né, uma predisposição a ser mais benigno ou maligno, com uma confiabilidade bastante alta, e fazendo com que o paciente evite, então, uma cirurgia desnecessária. Então, você tem hoje um sistema perde, perde, perde. Porque o paciente nessa situação, ele perde a tireoide e a qualidade de vida. Esse paciente, ele virou um paciente crônico. Ele vai precisar fazer reposição hormonal pro resto da vida. Ele vai precisar fazer acompanhamento médico pro resto da vida. Ou seja, ele tá dando gasto pro sistema de saúde pro resto da vida dele. Fora o custo da cirurgia que ele já fez. O médico perde também, porque podia estar usando o tempo dele para outras coisas. Perde credibilidade, perde um monte de coisa. E o sistema de saúde... Não, e a angústia, né? A angústia do paciente em não ver o seu diagnóstico com Exato. rapidez, né? Todo mundo passa por isso quando tem algum problema. Uma dor, a gente já fica encafifado, já não sabe, uma dor, uma simples dor já tira a gente do sério. Imagina quando você tem a possibilidade de ter um nódulo e a possibilidade de ser maligno ou benigno, nessa demora, um procedimento cirúrgico desnecessário. Você falou que chega a 80% Das cirurgias. das cirurgias desnecessárias. Olha o que é isso, gente. Isso me faz refletir assim, a tua empresa, a Oncos, ela recebeu apoio de financiamentos para você desenvolver essa pesquisa. Instituições importantes que financiam pesquisas de biotecnologia, de tecnologia no Brasil inteiro, FINEP, dentre outras. Sim. Né? Você é uma prova, a Oncos é uma prova, o MIRTech é uma prova, MIRType é uma prova de que o investimento do Estado em inovação, em ciência e tecnologia, produz bons resultados à população?
Olha, eu acho que não tenho dúvidas que sim, porque eh, esse investimento, né, que a gente traz, ele quando ele bem direcionado, ele volta para o contribuinte, né? Então, esse procedimento que a gente desenvolveu, ele foi financiado com verba basicamente pública no início, né? FAPESP, CNPq, FINEP, SEBRAE. Então, que são as instituições que financiam desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Me dá um parêntese, Claro. só para deixar claro para quem está assistindo, mas não é que nem emenda Pix, né? Manda o dinheiro para o caixa da prefeitura lá e o cara faz o que ele quiser. Não. Não, Você tem não. que submeter projetos, que é avaliado por bancas de especialistas. Sim, Tem sim, que provar. Primeiro você tem que escrever e depois provar que aquele dinheiro que você está sim. tendo para pesquisar, ele foi muito bem utilizado. Só para deixar claro, porque hoje em dia virou essa história de orçamento secreto Não, não, e não. a gente não pode naturalizar isso, né? Não, isso é tudo público. Você tá. Tomara fosse sempre assim. São projetos robustos, feitos por um doutor, com doutorado, em duas universidades, uma no Brasil e outra na Alemanha, para submeter um projeto que vai ser analisado, aprovado. Aí você tem o financiamento. Olha o resultado, gente. Olha isso. Olha essa tecnologia. Você já está atendendo hospitais particulares. Isso. É uma tecnologia que a gente pôs no mercado desde 2018. Então, no sistema privado, eh, acabou virando, né, já o padrão de protocolo. Então, o paciente hoje, quando ele tem um nódulo indeterminado, o padrão é ele fazer o teste molecular antes dele pensar, né, em cirurgia. Eh, então, a gente hoje, além daqui no Brasil, onde a gente tem talvez mais de 100 parceiros, né, e hospitais oferecendo, hoje a gente já atende também mais de 30 países no mundo. Então, todos os países da América Latina, alguns países da Europa, África, agora a Ásia, e abrimos recentemente uma subsidiária nossa na Espanha para atender o mercado europeu. Então a Oncos já é uma multinacional ribeirão-pretana. Olha, Estamos a caminho. olha que orgulho isso, né? Então veja 100% bem, Ribeirão-Pretana. a rede privada de saúde já entendeu o custo-benefício, que ela vai gastar muito menos para chegar num diagnóstico com precisão. Por que que a rede pública ainda não descobriu isso? Você pretende que isso seja adotado pelo SUS para que todos os brasileiros tenham acesso a essa tecnologia barata, segura, não invasiva, esse diagnóstico que traz, esse procedimento que já traz um diagnóstico rapidamente, sem, né, não é invasivo, não sofre cirurgia, para a tranquilidade da pessoa ou para que ela possa iniciar o tratamento mais rápido. Sim, sim. Isso tá na nossa pauta, acho que desde o início, né, de disponibilizar isso para a população. Porque hoje, por mais que a gente já disponibilize, a gente já mostrou que o investimento lá em ciência passou pelo ciclo de desenvolvimento e chegou na população, mas chegou a uma população muito restrita, que é quem tem condição de pagar. E o nosso propósito, enquanto empresa, não é esse. 75% da população brasileira depende do SUS. 75%. 25% é plano de saúde e uma minoria que é privado, né, que paga do bolso. Então, assim, como que a gente atinge essa população? Como que a gente se apropria no Brasil de uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil por uma empresa brasileira, por cientistas brasileiros que geraram propriedade intelectual brasileira, que geram empregos no Brasil e que agora começa a exportar a tecnologia para fora? Isso move muito a gente dentro do nosso propósito, porque é legal o impacto que a gente já causa, né? O feedback que a gente tem, isso que alimenta muito o meu time, assim. Você entra lá na empresa, isso tá estampado, assim, na cultura de todo mundo. Mas, e aí? Né? Como é que a gente chega realmente na condições logísticas? Isso não é o problema da gente chegar geograficamente, né? O problema é essa pessoa ter acesso. Então é por isso que a gente vai fazer a submissão ainda esse ano para a avaliação do SUS. Eu ia te perguntar qual que é esse caminho agora para a gente Uhum. poder chegar lá, né? Então, o SUS, dentro do Ministério da Saúde, existe um órgão específico chamado Conitec. A Conitec ela é uma comissão de especialistas, então ele é um órgão técnico
que avalia todas as propostas de incorporação de novas metodologias, medicamentos, exames para o SUS. Então, a entrada de qualquer tipo de tecnologia em saúde no SUS passa pela avaliação da Conitec. É uma comissão muito técnica. É uma comissão extremamente técnica. Eu vou te pedir um outro parêntese para dizer, né? Na época da pandemia, quando a gente tinha a questão de vacina, e mesmo hoje essa discussão se o medicamento genérico ele tem Uhum. a mesma eficácia do medicamento que é o original, existe toda uma zona cinzenta de falta de informação. Mas se esse medicamento genérico ele é tão mais barato, será que ele é igual ao outro? Uhum. Mas esse genérico também passou por uma comissão, eu não sei se é a Conitec ou outra comissão, se é a Anvisa, para dizer, olha, ele tem as mesmas propriedades, ele tem a mesma eficácia e por isso que ele está submetido, ele está à disposição da população. Então, essa comissão é uma das que avaliam o teu procedimento. É isso. E que você pretende submeter ou já submeteu? Não, ainda estamos preparando é um dossiê, na verdade, centenas de páginas, né, de material. E essa comissão, ela analisa basicamente, de forma geral, duas frentes, né? Uma frente que é avaliar a qualidade da evidência que a gente já produziu, em termos de ciência. Ou seja, os estudos que a gente já publicou na população brasileira, mostrando a eficácia do exame, mostrando, né, o quantas cirurgias a gente já evitou. A gente tem um trabalho publicado na Lancet Discovery, com 435 pacientes brasileiros, mostrando 75% de redução de cirurgia desnecessária. Acho que essa publicação eu repliquei quando você colocou no LinkedIn, Provavelmente. porque mereceu. Em dezembro do ano passado, a gente teve a primeira publicação independente, que é de um grupo que não tem nada a ver com o nosso grupo de pesquisa. É um grupo de Santa Catarina que usa nosso método na rotina deles para os pacientes deles, né? Eles publicaram esse estudo acompanhando 250 pacientes durante 2 anos, 80% de redução de cirurgia na casuística deles. Então, o que a Conitec vai avaliar tá bom, mas esses estudos aqui, eles têm qualidade metodológica? Eles foram feitos de forma rigorosa? Né? A conclusão que eles estão tirando aqui desse estudo, realmente o dado suporta essa conclusão? Então, tem uma análise extremamente técnica desse lado. Do outro lado, por conta da sustentabilidade do sistema, o SUS vai olhar a questão de custo. Assim, saúde não tem preço, mas tem custo. Correto. Então, ok, se a gente incorporar... Nesse caso, um custo-benefício valiosíssimo. É o que a gente acredita, porque é uma tecnologia que ela, na verdade, ela muda aquele perde-perde que eu te falei para o ganha-ganha-ganha. Você rompe o círculo vicioso e cria o círculo virtuoso. Exato. O paciente não perde a tireoide, o sistema de saúde não tem o gasto desnecessário, o médico toma uma melhor decisão e a fila de cirurgia anda mais rápido. Manda logo isso para Comitec? Conitec. Conitec, manda correndo. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Quer dizer, uma coisa que já existe, fruto de anos de pesquisa. Eu lembro quando a gente se conheceu, quando eu era o gerente executivo do Supera Parque, ainda que a Supera era incubadora, né? Isso. Lá na USP era incubadora e a incubadora fez tanto sucesso que deu nome ao Parque Tecnológico como um todo. Eu sou apaixonado pelo tema do desenvolvimento, da pesquisa em ciência e tecnologia. Não sei se você estava entre os reconhecidos, nós fizemos o programa Premium, que era um programa para startups que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez em 2009, e nós premiamos 120 startups, 100 startups com 120 mil reais cada uma. Que legal. Para que pudesse contratar. Era o programa, o Premium, infelizmente não teve o 2, o 3, e deveria ter tido, porque olha aqui a prova, quando a gente financia a ciência, a startup de base tecnológica, olha o resultado para a população brasileira. Eu sou contra esses investimentos em grandes empresas gigantescas, não que não tenha necessidade, né? O Brasil investe, eu sempre cito o Proálcool, que foi um programa de muito subsídio brasileiro, mas que nos trouxe uma autonomia, uma soberania no combustível, que nos permite atravessar períodos de crise como é hoje. Mas você percebe que quando existe um direcionamento do investimento brasileiro que não é tão grande quanto o subsídio para uma startup... Nós não estamos falando em muito dinheiro. Não compara, quer dizer, quanto que está custando, quanto que custou o subsídio do Proálcool,
né? Que tudo bem, geramos uma autonomia, geramos uma independência de combustível muito grande, mas os valores são muito menores para apoiar iniciativas como a da Oncos, e o resultado, gente, olha o que vai acontecer isso quando o Brasil inteiro adotar. Isso tem começado a sair, acho que a agenda hoje do Brasil tem começado a entender que isso tem que sair da linha de custo e entrar na linha de investimento, né? Claro, Que isso é não é a evidente curto isso. prazo, não é amanhã. Você vê, a gente recebeu o primeiro financiamento em 2015. Eu tô falando em tentar entrar no SUS em 2026. São 11 anos de geração de evidência, então Mas olha a essa segurança que você tem hoje para sim, chegar no Ministério da Saúde e dizer: olha, além de tudo que eu já provei nos meus estudos, em tudo que eu fiz, a rede privada já está adotando com êxito. Com esse sim, ganha, ganha, ganha que você acabou de deixar em minúcias aqui para gente. exato. Poxa, Marcos, o que você gostaria de acrescentar para a gente, para nós aproveitarmos que a gente está aqui com quem está acompanhando o Papo com o Papa, agora nesse novo caminho, que é ir até a Conitec, que é ir até o SUS, mostrar que você já tem sucesso na rede privada e que todos os brasileiros merecem ter acesso a essa tecnologia. É, o desafio, né, agora é realmente a gente, ah, conseguir, né, mostrar para o ministério e para os técnicos do ministério, todo esse valor, né, capturado, e eu acho que a gente vai conseguir fazer isso com bastante êxito. Porque eu considero, Papa, que o Mirtype, e não só puxando a sardinha para o meu lado, Não precisa, você já provou por A e mais B que não é puxar sardinha, não. mas eu considero que ele, né, o teste, ele é um pouco maior, um pouco não, ele é maior do que um simples procedimento, do que um simples teste. Existe aqui, eu falo brincando, né, um alinhamento de planetas muito raro, que cria um momento muito interessante também para a gente fazer essa solicitação, que é o seguinte: a gente tem o problema é real, ele existe. Não adianta a gente fechar o olho, E grave. e grande, né? Então ele tá aí, 50.000 pessoas perdem a tireoide todo ano no Brasil de forma desnecessária. Isso gera custo de milhões. O problema tá aí. Segundo, eh, todas as diretrizes médicas do mundo inteiro sugerem que os pacientes façam teste molecular. Só existem 4 no mundo. 3 nos Estados Unidos, que eram os que a gente utilizava aqui, antes da gente lançar o nosso exame, e nós aqui no Brasil. Ah, mas não tem teste na Euro não tem. Não tem na Ásia, não tem na China, no Japão, não tem. Então temos uma solução aqui no Brasil. Na rede privada, em termos de tratamento de nódulo de tireoide, a gente está muito mais avançado que 90% do mundo, tirando os Estados Unidos. Então temos o problema, temos a solução, 100% nacional, como eu disse, desenvolvida aqui na Califórnia brasileira, gerando emprego brasileiro, gerando propriedade intelectual, gerando evidência científica, fazendo bom uso do recurso público. Quem pagou por isso fui eu, foi você, foi o Claro. pessoal que tá aqui. Então eu me vejo na obrigação de retornar isso de alguma forma, né? E tem um alinhamento muito grande com a agenda do Brasil hoje em dia. Porque vamos lá, a gente tem Complexo Econômico e Industrial da Saúde, Nova Indústria Brasil. A agenda disso aqui, o que que é? Independência tecnológica, autonomia tecnológica para a gente depender menos de tecnologia externa. Matriz de prioridades do SUS. Consta lá na matriz de prioridades do SUS. Câncer de tireoide, diagnóstico molecular. Programa Nacional de Redução de Filas. Acho que todo mundo sabe o tamanho da fila cirúrgica que a gente tem no Brasil. Só que, às vezes, a gente trata essa fila cirúrgica como fazer mais cirurgia, mais rápido. Então, chama mais hospitais. Legal. É bom também. Mas quando você tem uma tecnologia que vai cortar essa fila, Você faz um melhor uso do recurso público. Então, cortar não, né? Você elimina 80% da fila. de tireoide, sim. E aí você vai ter recurso para pegar esses 20% e falar: isso aqui eu vou tratar, tudo bem.
Sim, mas os outros, o paciente que precisa fazer uma cirurgia de mama, de qualquer outra coisa, ele chega mais rápido, ele é Isso. diagnosticado mais rápido, ele gera menos custo a longo prazo. E o programa agora tem especialistas que justamente visa tirar, né, o burden, o pesado da atenção especializada. Então, assim, isso cria um ambiente para a gente justamente materializar que uma tecnologia desenvolvida no Brasil, e aqui a gente está falando do Mirtype, mas tem tantas outras desenvolvidas pelas startups aqui no Brasil, que não tem espaços como esse aqui que você está dando para a gente. Então, navegar o SUS é muito grande, né? Você conseguir navegar nesse sistema, né? Ter espaço, ter agendas, é um pouco mais difícil para a gente, né? Mas, Marcos, eu quero eu uso muito uma expressão quando algumas iniciativas geram capital político positivo. Então, está muito claro para quem está nos assistindo aqui que você provou por A mais B que o teu procedimento, que é muito mais que um procedimento, como você deixou muito claro para a gente aqui, ele merece uma atenção. Então, eu já me coloco à disposição para mobilizar o universo político para que esse capital político positivo seja gerado. Porque tem muito político que vive de factoide. O cara fala que faz, mas não faz. Ele fala que foi, mas não foi. Esse caso, não. Esse caso merece toda a atenção agora. Porque é um procedimento que já está, de novo, ele já está sendo usado, não é? Você demorou 11 anos para chegar onde você chegou. São milhares de páginas de pesquisa, de testes que você diz, olha, o meu procedimento funciona e a rede privada está adotando. A rede privada não está adotando por caridade. Ah, deixa eu dar uma força para o Marcos, que ele não Sim. está adotando porque funciona, porque ela está usufruindo desse benefício para a economia da gestão dela e para benefício do paciente. O governo brasileiro precisa estender isso a todos os brasileiros, porque você já está no mundo, inclusive. Então, nós precisamos encaminhar isso. Eu me coloco à disposição para que a gente possa levar isso adiante. Nós precisamos. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Só complementando rapidamente, Papa, agradeço pelo apoio, eu acho que é super importante. Eu não quero de forma alguma ter atalhos, Ótimo, né? O processo ele é técnico, ele é rigoroso e ele é importante que seja assim, porque ele leva segurança para a população. correto. Então o processo da Conitec, ele incorpora tecnologias que têm evidência, ó, realmente legal, é bom. Do ponto de vista de custo, também é bom, porque tem muita tecnologia que é boa, mas que a gente não consegue Caro. pagar e tá tudo bem, né? Mas então isso pra gente tá muito claro e é um processo que a gente vai ter que passar e estamos muito seguros com relação às evidências que a gente tem. Mas, essa oportunidade de ter esse awareness, né, que as pessoas saibam que existe, né, e aqui na pessoa do nosso teste ou da nossa empresa, mas para saber que a inovação, né, a ciência brasileira consegue trazer coisas boas, né, que vale a pena o investimento, não é uma coisa abstrata. Eu acho que o que a gente traz aqui é como se fosse um case que mostra que esse investimento não é abstrato. Ele pode chegar, né, lá na ponta se tiver os direcionamentos corretos. A gente está falando de evidências e não de perspectivas, né? Passou a Exato. fase das perspectivas, hoje a gente pode com muita segurança falar que nós estamos diante de evidências que já beneficiam milhares de pessoas. A gente só quer que o governo brasileiro olhe para isso, para beneficiar o Brasil inteiro, que precisa e muito. Como ficou muito claro aqui no programa, seria uma economia de dinheiro, um resultado emocional para quem precisa fazer o procedimento rápido. O saldo emocional ele é muito positivo. Nós temos que ir adiante com isso. Marcos, em 2009, quando eu conheci os parques tecnológicos desde a Carolina do Norte, que é o primeiro parque tecnológico do mundo, lá em Raleigh é o primeiro do mundo, o Triangle Park. E depois vinha até o Vale do Silício. Lembrei disso porque você falou Califórnia brasileira. Olha que interessante, a gente já evoluiu para o Ribeirão Valley, né? Sim, A quantidade de brasileiros com mestrado e doutorado pagos por universidades brasileiras, mas que estão trabalhando para multinacionais, é muito grande. E essa mão de obra não vê hora de voltar para cá para falar, olha, eu quero retribuir para o Estado brasileiro tudo que me ofereceu. Então, esse ecossistema que nós temos hoje de inovação,
ele pode segurar aqui essa mão de obra altamente qualificada para benefício dos brasileiros, porque foi o Estado Sim. brasileiro que investiu. Nós somos um polo mundial de produção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. O que a gente falava setor sucro-alcooleiro se transformou no setor sucro-energético, que está liderando a transição energética que o Brasil precisa rumo a uma economia de mais baixo carbono. Então, isso tudo está aqui, na nossa região. Olha que maravilha isso. Eu venho falando disso, mas eu quis trazer para quem acompanha o Papo com o Papa esse orgulho que é ter vocês aqui em Ribeirão Preto, produzindo ciência, produzindo saúde, produzindo economia para as pessoas, produzindo bem-estar, produzindo saúde. Quer dizer, esse círculo virtuoso, ele tem muitos adjetivos. Então, parabenizar vocês pelo trabalho e colocar o programa, o Papo com o Papa, à disposição, para que a gente possa ir levando mais informações para a população e até dizer como é que está esse andamento agora, né? Como é que a gente está caminhando para que o SUS adote. Eu gostei muito quando você falou, eu não quero que corte fila. Eu sou autor da Lei das Filas em Ribeirão Preto, porque havia um vício, até hoje, né? Se fiscalizar bem, há até hoje um vício pavoroso de político que interfere nas filas do SUS para beneficiar o curral eleitoral dele. Nós fizemos uma lei aqui em Ribeirão Preto que obriga a Secretaria da Saúde a publicar a relação dos pacientes que estão aguardando consultas, exames e cirurgia pelo SUS. Legal. A prefeitura não está tratando isso como deveria. Isso já deveria estar num aplicativo à disposição das pessoas para se acompanhar mesmo, né? E não é o nome da pessoa que vai para a publicação, é o número dela no SUS, né? O IGE, que a gente chama aqui em Ribeirão Preto. Então, tudo isso nos mostra que existe caminho, mas tem que ter vontade, tem que ter conhecimento, tem que ter esse desejo de produzir algo de útil através da ciência e em benefício da população. Então, agradecer muito a tua presença aqui. Quero acompanhar você desde já, tem a minha força para que nós possamos levar isso adiante, tá bom? Eu que agradeço o espaço, o apoio e parabéns pelo programa. Acho que tem convidados aí muito interessantes para a gente acompanhar. É isso, obrigado. Obrigado, gente. Papo com o Papa se despede aqui com o Dr. Marcos Santos, orgulho de Ribeirão, uma multinacional ribeirão-pretana. Obrigado. Obrigado, Marcos.